O impensável aconteceu. A influenciadora mais poderosa do Brasil, com mais de 53 milhões de seguidores, Virgínia Fonseca, acaba de ser incluída na lista de indiciamento da CPI das Bets. Mas não é só isso. O que descobriram sobre ela nos bastidores vai te chocar! Enquanto ela saía radiante da CPI em maio, fazendo até propaganda da sua nova grife nos stories, uma bomba estava sendo preparada. E agora, apenas algumas horas atrás, o relatório final foi divulgado e as acusações são mais graves do que qualquer um imaginava. Fica até o final porque vou revelar detalhes que ninguém está contando sobre o que realmente aconteceu nos bastidores dessa investigação. Antes de começar, se você quer ficar por dentro de todos os bastidores da política e dos famosos que ninguém conta, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. E nos comentários me conta, você acredita que Virgínia é culpada ou está sendo perseguida? Vamos debater. Para entender a dimensão do que está acontecendo, preciso te explicar como chegamos até aqui. A CPI das Bets foi criada para investigar a influência dos jogos de apostas online no Brasil e Virgínia foi convocada porque é uma das maiores promotoras dessas plataformas no país. Com contratos milionários, ela tem um poder de influência que move multidões. Em maio deste ano, ela prestou depoimento na CPI e, na época, saiu de lá como se fosse uma vitória. Postou nos stories agradecendo a recepção calorosa dos senadores. Aproveitou para fazer propaganda da sua grife e muita gente achou que ela tinha se livrado da encrenca. Mas o que ninguém sabia é que os senadores estavam coletando cada palavra, cada resposta, cada contradição. Durante o depoimento, Virgínia foi questionada sobre os valores dos seus contratos com as casas de apostas, mas se manteve em silêncio. Sobre os números exatos, foi perguntada sobre como funcionavam suas campanhas publicitárias e se realmente apostava o próprio dinheiro. E foi exatamente nesse ponto que ela cometeu o erro fatal. A influenciadora admitiu, durante o depoimento, que fazia as apostas em uma conta de demonstração configurada pela própria casa de apostas, a famosa conta demo. Para quem não sabe, essa conta é configurada para simular ganhos, ou seja, não é dinheiro real. É como um jogo de mentirinha, onde você sempre ganha para impressionar quem está vendo. Aqui é onde a coisa fica séria. A senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI, considerou isso como propaganda enganosa e estelionato. Por quê? Porque milhões de seguidores acreditavam que Virgínia estava realmente ganhando dinheiro apostando, quando na verdade tudo não passava de uma encenação. Imagina só a situação. Você vê sua influenciadora favorita com toda aquela vida luxuosa, ganhando nas apostas, comemorando vitórias, mostrando supostos lucros. Você pensa, se ela consegue, eu também consigo, e acaba perdendo o seu dinheiro de verdade. Enquanto isso, ela está sendo paga pelas casas de apostas para fingir que ganha. O relatório da CPI descobriu algo ainda mais chocante. Os ganhos de Virgínia com a publicidade de apostas eram diretamente proporcionais às perdas dos apostadores. Ou seja, quanto mais gente perdia dinheiro apostando por influência dela, mais ela lucrava. É um sistema perverso que transforma o vício e o desespero das pessoas em lucro. Mas a coisa não para por aí. A investigação mostrou que não era só Virgínia fazendo isso. O relatório pede o indiciamento de 16 pessoas no total, incluindo outras grandes influenciadoras como Deolane Bezerra. No caso da Deolane, as acusações são ainda mais graves: jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A diferença é que Virgínia sempre manteve uma imagem mais família, mais limpa. Ela é casada, mãe de 3 filhos, mostra a rotina doméstica, fala de maternidade. Por isso, quando as pessoas viam ela apostando e ganhando, acreditavam que era algo seguro, familiar, normal. Ela não tinha o perfil de alguém que faria algo ilegal, mas segundo a CPI, foi exatamente essa imagem que tornou sua influência mais perigosa. Pessoas comuns, pais e mães de família, começaram a apostar, achando que era um investimento seguro porque a Virgínia estava ganhando. Muitas dessas pessoas perderam dinheiro que não tinham para perder. Os bastidores da investigação revelaram outros detalhes impressionantes.
A CPI teve acesso aos contratos de Virgínia com as casas de apostas e descobriu cláusulas que garantiam que ela nunca perderia dinheiro próprio. Ela recebia uma quantia fixa para promover as plataformas, além de comissões sobre os novos usuários que se cadastravam através dos seus links. Tem mais, a investigação mostrou que as casas de apostas tinham um playbook específico para trabalhar com influenciadores. Eles orientavam exatamente como mostrar as vitórias, como dramatizar a emoção dos ganhos, como criar a sensação de que apostar era fácil e lucrativo. Virgínia seguia esse roteiro à risca. Quando o relatório foi divulgado ontem, a reação da defesa de Virgínia foi imediata. Seu advogado disse que ficou surpreso e com espanto pela recomendação de indiciamento. Ele argumenta que indiciar influenciadores seria desfocar o real objetivo da CPI, que deveria mirar nas próprias casas de apostas. A própria Virgínia se manifestou dizendo que recebeu a notícia com surpresa e espanto. Ela alega que sempre foi transparente sobre suas parcerias comerciais e que nunca teve a intenção de enganar ninguém. Mas será que isso é suficiente diante das evidências coletadas pela CPI? O que mais me chama a atenção nessa história toda é como a investigação conseguiu desconstruir a imagem que Virgínia construiu ao longo dos anos. Durante o depoimento em maio, ela estava confiante, sorridente, tratando os senadores como se fossem seus amigos. Alguns críticos até disseram que parecia mais um podcast entre blogueiros do que uma investigação séria. Mas os senadores estavam prestando atenção em cada detalhe. Eles analisaram não apenas o que ela disse, mas como disse, as contradições entre suas declarações e os contratos que tinham em mãos. Foi um trabalho de investigação minucioso que demorou meses para ser concluído. A questão agora é: qual será o próximo passo? O relatório da CPI ainda precisa ser votado pelos membros da comissão. Se aprovado, será encaminhado ao Ministério Público Federal, que decidirá se abre ou não um processo criminal contra Virgínia e os outros indiciados. Para Virgínia, isso representa uma mudança radical em sua trajetória. Ela construiu um império baseado na confiança dos seus seguidores. É mãe, empresária, apresentadora, influenciadora. Tem marcas próprias, programas de TV, milhões de fãs. Tudo isso pode estar em risco agora. Se for considerada culpada de estelionato e propaganda enganosa, ela pode enfrentar anos de prisão. Mais importante ainda, pode perder a credibilidade que é a base do seu negócio. Quem vai querer comprar produtos ou seguir conselhos de alguém que foi condenada por enganar o público? Por outro lado, a defesa dela tem argumentos. Eles alegam que Virgínia sempre deixou claro que tinha parcerias comerciais com as casas de apostas, que ela nunca escondeu que recebia para promover essas plataformas, e que se as pessoas apostaram e perderam, isso foi uma decisão individual de cada um. Mas a CPI não aceita essa justificativa. Para os senadores, não basta apenas mencionar que é publicidade. É preciso deixar claro como funciona, quais são os riscos e, principalmente, não enganar sobre os resultados. Usar uma conta demo para simular ganhos é considerado propaganda enganosa, independente de qualquer disclaimer. O que mais me impressiona é como essa investigação expôs o lado obscuro do mundo dos influenciadores. Virgínia não é a única que promove apostas online, mas ela é uma das maiores. Com mais de 53 milhões de seguidores só no Instagram, sem contar outras redes sociais, o alcance dela é gigantesco. Cada post dela sobre apostas pode influenciar centenas de milhares de pessoas. Se uma pequena porcentagem desses seguidores decidir apostar por causa da influência dela, estamos falando de dezenas de milhares de pessoas colocando dinheiro em risco. E se ela estava usando contas demo para simular ganhos, essas pessoas foram enganadas. A CPI também descobriu algo sobre o perfil dos seguidores que mais se deixavam influenciar pelas apostas. Não eram os ricos, não eram os investidores experientes. Eram pessoas comuns, muitas vezes de baixa renda, que viam nas apostas uma chance de mudar de vida. Pessoas que não tinham dinheiro para perder, mas que se inspiravam no sucesso aparente de Virgínia. Isso torna a questão ainda mais delicada.
Não estamos falando apenas de propaganda enganosa, mas de propaganda enganosa que afetou principalmente pessoas vulneráveis. Pessoas que acreditaram que poderiam ter a mesma vida luxuosa da influenciadora se seguissem seu exemplo nas apostas. A investigação mostrou casos específicos de seguidores que perderam economias inteiras tentando replicar os supostos sucessos de Virgínia nas apostas. Famílias que se endividaram, pessoas que entraram no vício do jogo, relacionamentos que foram destroyed. Tudo isso enquanto ela continuava lucrando com cada novo cadastro que seus links geravam. Outro ponto que chamou a atenção da CPI foi a sofisticação das estratégias de marketing usadas pelas casas de apostas através dos influenciadores. Não era apenas "venha apostar aqui", era toda uma narrativa construída sobre liberdade financeira, sobre como as apostas poderiam ser um investimento, sobre como era fácil ganhar dinheiro. Virgínia participava ativamente dessa narrativa. Ela mostrava um estilo de vida luxuoso, carros caros, roupas de grife, viagens internacionais e sutilmente associava tudo isso aos ganhos com apostas. Era uma propaganda subliminal extremamente eficaz, mas também extremamente perigosa. O que mais me choca é que aparentemente ela realmente acreditava que não estava fazendo nada errado. Durante o depoimento, ela demonstrou genuína surpresa quando foi questionada sobre as contas demo. Para ela, isso era apenas uma ferramenta de trabalho, uma forma de criar conteúdo. Ela não via problema em simular ganhos para fins publicitários. Mas a lei é clara: propaganda enganosa é crime, independente da intenção. E se essa propaganda levou pessoas a perderem dinheiro, acreditando em informações falsas, isso pode ser caracterizado como estelionato. A boa intenção não isenta da responsabilidade criminal. Agora, enquanto aguardamos a votação do relatório da CPI, Virgínia vive um dos momentos mais tensos da sua carreira. Ela que sempre controlou sua narrativa nas redes sociais, agora vê sua história sendo contada por outros. Ela que sempre foi a influenciadora, agora está sendo influenciada pelos rumos de uma investigação criminal. A ironia é que todo esse caso pode ser o fim da era dourada dos influenciadores que promovem apostas online. A CPI não está mirando apenas em Virgínia, mas em todo um sistema que transformou o vício em jogo em uma máquina de fazer dinheiro para as plataformas digitais. Se as recomendações da CPI forem aceitas pelo Ministério Público, poderemos ver uma mudança radical na forma como as apostas online são promovidas no Brasil. Pode ser o fim das propagandas disfarçadas, das contas demo, das simulações de ganhos, e isso pode mudar para sempre o mercado de influência digital no país. Para Virgínia, independente do resultado final, sua reputação já foi abalada. Mesmo que não seja condenada criminalmente, a desconfiança foi plantada, e no mundo dos influenciadores, a confiança é tudo. Uma vez perdida, é muito difícil de recuperar. O que descobriram sobre ela nos bastidores foi que, por trás da imagem de mãe dedicada e empresária de sucesso, havia uma máquina de fazer dinheiro que não media consequências. Uma influenciadora que transformou a confiança dos seus milhões de seguidores em lucro, sem se importar com os prejuízos que isso poderia causar na vida dessas pessoas. A CPI das bets pode ter mudado para sempre não apenas a vida de Virgínia Fonseca, mas toda a indústria de influência digital no Brasil. E você, o que acha? Ela é culpada ou vítima de um sistema maior? Deixe a sua opinião nos comentários.